Existe um diácono que, cantando, compondo hinos e poesias, foi proclamado doutor da igreja. Eu tô aqui todo santo dia para a gente descobrir juntos todos os santos do dia. Eu sou o Tiago Lacerda, do Hub Católico. Esse é o Todo Santo Dia do dia 9 de junho e hoje é dia de um doutor da igreja, Santo Efrem, o Sírio. É a nossa memória facultativa do dia de hoje. Destaque do Martírio Relógio Romano e destaque aqui do Todo Santo Dia, é dele que a gente vai falar. Um doutor da igreja que não foi sacerdote, mas foi diácono, e cuja grande obra teológica se deu através de hinos, poesias, cantos, daqueles santos que aqui no Ocidente a gente quase não conhece e muitas vezes a gente não entende. Uma profunda espiritualidade oriental, mas de algum modo uma ponte entre Ocidente e Oriente. Provou uma coisa que a gente esquece o tempo todo, que a beleza também evangeliza. Que se pode ensinar a verdadeira fé não só com um argumento, dito, seco, que tem extremo valor, mas que também podemos, ensinar e proclamar a fé com a poesia, com o canto, com a arte. Vamos entender por quê, como isso acontece hoje. Para entender Santo Efrem, obviamente a gente vai ter que entender o seu contexto. Século IV, ele morre ali por volta do ano 378. E fora da Europa, então a gente não está falando aqui de Europa medieval, né, dos séculos X, XI, tampouco a gente está falando de Europa, a gente está falando do Oriente católico dos primeiríssimos séculos. Já falamos de muitos santos daquela época, mas poucos tinham espiritualidade e inserção cultural tão intensas quanto o Santo Efrem. Ali a gente está falando de uma região de fronteira, tá no limite do Império Romano. Vou trazer para vocês o mapa aqui. Justamente, eh, entre a Turquia e a Síria, ou seja, naquela época ali, entre o Império Romano e o Império Persa, ou a depender do momento, o Império Sassânida. O Império Persa ele vai tendo vários nomes, né, ao longo, da história, mas a gente está falando ótimo, eu esqueci de configurar, né. Genial. Mas agora quem sabe faz ao vivo, né. Vai aparecer ele pequenininho, vai aparecer depois ele grande e agora a gente vem pro certo. A gente tá falando dessa região aqui, ó, província da Síria, aqui é a região da Turquia e essa fronteirinha aqui, deixa eu vou mostrar num outro mapa para vocês terem uma ideia. Talvez aqui dá para ver o Império Sassânida melhor. Tá, esse mapa aqui é um pouco posterior, mas a gente tá falando dessa região aqui, essa fronteira bem nesse meio, tá? O Império Sassânida foi a grande potência que segurou o Império Romano, na expansão para o Ocidente. Então a gente está falando aqui, de Nízibe, que é uma cidade que fica nessa região, entre a Turquia e a Síria atuais. E vejam que, Santo Efrem está tão ao oriente, digamos, que ele sequer falava as línguas, dominantes, mesmo entre os católicos. Ele não falava grego e não falava latim. É. Ele falava e escrevia em siríaco, que é uma língua próxima do aramaico, que foi a língua que o próprio Cristo falou. Então a gente está falando de um cristianismo bem antigo, de uma cultura, uma sociedade muito próxima da sociedade, de Jesus, dos primeiros séculos, ainda que estejamos aqui no quarto século já. E num canto do mapa, num canto do Império Romano, eh, onde a gente quase duvida que de fato ainda seja Império Romano. É nessa cidade de Nízibe, de todo esse contexto que eu dei,
que Santo Efrem cresce, se converte cedo, entra no serviço da igreja, é ordenado diácono e diácono ele vai ser para sempre. Nunca quis ser padre nem bispo. Inclusive a tradição nos conta que ele fugiu fugia de qualquer honra, de qualquer cargo, que buscava a vida austera, pobre, escondida, e ainda assim, ainda negando esses cargos, essas funções, Deus não deixou ele, escondido, não deixou aqueles talentos enterrados, não deixou que ele não fosse grande. Santo Efrem tinha um dom, eh, talvez hoje no nosso tempo raríssimo, ele era poeta, um grande poeta, e aqui a gente tem essa virada de momento aqui da vida dele. Naquela época as heresias se espalhavam, hã, inclusive de uma f a gente pode comparar com o marketing hoje em dia, tá. A música, de algum modo, era o que se tinha muito mais próximo do marketing, da publicidade. As heresias se espalhavam nos cantos, na música popular. Eh, Nós temos, por exemplo, alguns hereges seguidores de Bardesanes que pregavam, diversas ideias erradas sobre Cristo. Eles botavam tudo isso em forma de hino, de música, esse tipo de música, claro, guardadas as devidas proporções de cada século, mas esse tipo de música que cola na cabeça, tá. E o povo simples saía cantando aquilo sem, sequer perceber que estava decorando uma heresia, quando dava conta aquilo de fato fazia parte da vida. Construir os seus pensamentos por aquilo que estava no inconsciente, de algum modo. A música entrava ali, talvez até onde o sermão, onde a pregação não entravam, por conta da facilidade de agarrar aquela informação. E aí Santo Efrem, eh, vendo isso e sendo ele alguém capaz de criar dessa forma para Deus, ele vira o jogo. Se o erro se ensina cantando, a verdade também pode se ensinar cantando. Então, ele começa a compor e compõe muito, compõe hinos, poemas, cânticos sobre a fé, sobre a Trindade, sobre Nossa Senhora, sobre o paraíso, Eucaristia, tudo doutrina em versos, tá? A gente tá falando, não tá falando de musiquinha, emocionante, não. Hinos de fato, praticamente tratados com rima e métrica. Eh, a tradição nos conta que inclusive ele organizava coros, coros de mulheres inclusive, vejam, a gente tá no século IV e a dita igreja que odiava as mulheres, que escondia as mulheres, tinha coros femininos que eram incomuns no Império Romano, tá. Então isso era uma coisa notável pra época. De repente, o povo de Nínive, depois o povo de Edessa e toda a região estava cantando a fé verdadeira, ao invés de cantar aquelas as músicas heréticas. Ou seja, a beleza acabou com o erro, acabou com a heresia. E aí então acontece um drama na vida de Santo Efrem, porque os persas invadem Nínive e Santo Efrem tem que fugir com os seus discípulos para outra cidade, para Edessa, que hoje é a cidade de Urfa, na Turquia. E em Edessa ele não fica, lamentando o seu exílio, ele segue fazendo aquilo que ele sabe fazer, ele lança ali também, os alicerces da sua escola de teologia, famosa escola de Edessa, que virou um dos grandes centros de estudo de fé no Oriente, tá. O catolicismo do Oriente se embasou muito e grandes nomes passaram pela escola de Edessa. Ele seguiu ensinando, escrevendo, comentando a Sagrada Escritura, formando discípulos e compondo aquela, quantidade avassaladora de hinos até o fim da vida. Eh, Ele escreveu tanta poesia tão bela, tão cheia do Espírito Santo, que a Santa Igreja deu a ele um nome que é tão poético quanto, o trabalho dele. Ele é conhecido como a cítara do Espírito Santo. A cítara é um instrumento de corda antigo
Ou seja, eh, ele se tornou o instrumento que o Espírito Santo toca para fazer a beleza, para fazer música. E aí a gente tem tanto a questão o jogo aqui do instrumento de ser um instrumento nas mãos de Deus, genericamente, mas do instrumento musical, que era o que ele produzia. Eh, então, é um título muito providencial e muito construído naquilo que ele viveu. Quando a gente fala aqui de doutor da igreja, inclusive, a gente tá falando de um título que é muito raro, tá. São Acho que nós temos o quê? 36, 37 doutores da igreja hoje. Temos o site de doutores da igreja, inclusive, aqui na Patrono. O link tá aqui embaixo. Tu vai conferir o número de doutores da igreja. Santo Efrem é um dos que tá lá. Mas assim, é, imagine, nós temos mais de 5.000 santos inscritos no Martirológio. Desses 5.000 e vários, menos de 40 são doutores. Nós tivemos agora o cardeal São John Henry Newman, declarado doutor da igreja. Temos um indício de que, Santa Teresa Benedita da Cruz, a filósofa de Stein, também está a caminho de ser declarada, mas são pouquíssimas as declarações, né, a gente não tem nem 0,01% dos santos declarados doutores da igreja. E aí se a gente vai pensar nos nomes especificamente, bom, Santo Agostinho, Santa Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila, e a gente tem Santo Efrem, um diácono pobre, no meio do deserto da Síria, que nunca foi padre, que escrevia numa língua que quase ninguém do ocidente lia, que boa parte da igreja não lia. Ele entra nessa lista, foi proclamado doutor da igreja pelo Papa Bento XV em 1920, e é o único doutor da igreja que vem da tradição siríaca, tá. Então imagine isso, 1500 anos depois da morte, a igreja o reconhece como um doutor da fé, que representa inclusive o seu próprio povo, a sua própria cultura dentro da igreja católica. E que ensinou assim cantando, com poesia, não com, grandes compêndios, mas nos mostra que tudo isso contribui para o bem, tudo isso mostra Deus. Mas Santo Efrem não é o único santo do dia hoje, do dia 9 de junho. Nós temos muitos santos, eh, de todas as regiões do mundo. Antes de eu entrar nesses santos, eu vou te lembrar de deixar o teu like, se esse conteúdo te ajuda, se, eh, colabora com o teu dia, completa o teu dia, deixa o teu like, a tua inscrição. Ativa o sininho se não ativou ainda para tu receber não apenas o todo santo dia, todos os dias de manhã, 7 da manhã, mas os vídeos do Diário de um Paroquiano de Aldeia que saem por aqui também, os vlogs do Hub, todas as novidades do Hub, tem muita coisa nova saindo. Deixa o teu like, a tua inscrição, compartilha esse vídeo para ajudar mais pessoas. Aqui embaixo nós temos os diversos sites do Hub Católico, temos o o canal de membros aqui do Hub Católico, então, tem muita coisa aí para tu aproveitar. Temos o Ordo. Acho que é a primeira vez, inclusive, que eu falo dele aqui no Todo Santo Dia. Nosso aplicativo de gestão, especificamente gestão de conteúdo de comunicação católico. Então, para quem é da Pascom, para quem tem apostolado, é um projeto que nasceu para que a gente pudesse gerir os nossos conteúdos aqui do Hub, inclusive. Então, tá aqui embaixo. Ele a parte gratuita dele é uma porrada já de coisa. Claro que o Pro tem muita coisa boa, mas o objetivo era que quem precisasse usar o free já tivesse um um aplicativo, um software, sei lá, um site que servisse completamente, tá. Então, tá aqui embaixo também. Entra nesse ecossistema, o Hub Católico tá com muitas coisas. E vamos a mais um desses pontos que o Hub Católico tem para falar dos santos do dia, porque hoje é dia de Santo Efrem, memória facultativa, mas nós temos diversos outros santos, inclusive, deixa eu trazer aqui, já que nós temos provavelmente um equívoco aqui que tem que ser corrigido. Provavelmente quando tu estiver vendo esse vídeo já vai estar corrigido, tá? São José de Anchieta, ele não vai estar em destaque no Martirológio Universal, mas aqui, como a gente está no Brasil, ele é um santo que entrou no missal, se eu não me engano, agora em 2023, na terceira edição.
ele tem que estar aqui junto com o Santo Efrem, tá. Então, aguardem por essa atualização, se ela ainda não tiver. Nós já temos, ó, já temos verbete de São José de Anchieta. Já adiantei que hoje é dia do apóstolo do Brasil. Inclusive tem um filme da Lumini que é bem bom sobre isso. Me perdoem que as minhas referências são sempre sobre filmes da Lumini, mas eu produzi coisas na Lumini por muito tempo e eu gosto muito dos conteúdos. Então, tem muitas referências católicas de lá. Mas vamos aos santos de hoje. Santo Efrem está no nosso destaque. Eu vou começar, eh, por falando de São, José de Anchieta, porque é o nosso destaque também. São José de Anchieta é um sacerdote da Companhia de Jesus, que é natural das Ilhas Canárias, mas que ainda jovem vem trabalhar como missionário no Brasil, uma das primeiras turmas, digamos, dos jesuítas. Um sacerdote que, como Santo Efrem, é um poeta. Nós temos o poema A Virgem, um poema longuíssimo que ele compôs na cabeça, escrevendo na beira da praia. Não tinha papel onde ele estava, eh, num período em que ele estava visitando as tribos. Se eu não me engano, ele escreveu enquanto ele estava, cativo por alguma dessas tribos indígenas que ele chegou. É um santo que, eh, o Brasil deveria conhecer, tá. O Brasil, inclusive não o Brasil apenas católico, mas que todo o Brasil deveria conhecer, porque é o grande evangelizador do Brasil e o grande, civilizador do Brasil, tá. Se nós temos, por exemplo, hoje, gramática tupi, né, é por conta de São José de Anchieta. Os jesuítas, especialmente São José de Anchieta, fizeram esse trabalho de mapear, as línguas indígenas. Elas não tinham escrita, elas não eram ordenadas, então não tinha como, fazer esse contato se isso não acontecesse. E eles, que eram sacerdotes, eram religiosos, se ocuparam disso. Quando falei de São Cirilo e São Metódio, inclusive, lembrei esse ponto também. Se ocuparam disso, que é uma coisa civil, digamos, é uma preocupação que não necessariamente deveria ser uma preocupação de religiosos. Mas claro, é é com certeza uma preocupação de religiosos. Então, São José de Anchieta, eh, morreu em 1597, é um santo que deve ser pesquisado. Acessa aqui, até esqueci de fechar, mas é bom. Eh, Vem aqui, acessa o verbete dele, ó. O verbete é a página do santo. Gramática Tupi, Refém dos Tamoios, tem diversos momentos. Em geral, aqui o nosso trabalho é baseado no Padre Horbacher, que eu sempre cito aqui, que é o autor da Vida dos Santos, um livro que foi editado ali na última vez na década de 50, que é muito bom, uma coleção de 23 edições, se eu não me engano, que é o principal livro de consulta aqui para a grande maioria dos santos, ainda que nós temos diversas fontes. Mas ele ajuda muito a dar esse fio condutor. Vamos então aos santos, que não são destaque, né. Falamos já de Santo Efrem, morreu em 378, de São José de Anchieta, que morreu em 1597. Agora voltamos para a ordem cronológica, voltamos ao tempo, e nós temos os santos Primo e Feliciano, que morreram num lugar chamado Ad Arcas, na Via Nomentana. São mártires da igreja primitiva de Roma. Não temos a data, com certeza. Também, sem data, temos o elogio seguinte, São Diomedes, mas aí em Niceia, na Bitínia, eh, justamente onde nós seríamos dali a algum tempo, o concílio de Niceia. Temos São Vicente também da Aquitânia, eh, segundo a tradição, consumou martírio durante uma festa pagã em honra do sol. São Vicente do século IV, São Vicente mártir. São Maximiano, bispo de Siracusa, na Sicília. eh Inclusive é um dos bispos que é citado por São Gregório Magno, que é esse grande agiólogo. São Gregório Magno, São Leão Magno. Nós temos uma sequência, de grandes papas que se preocuparam muito em trazer à tona a memória dos grandes santos das igrejas, né. Naquela época a gente está falando de martirológios locais das igrejas que relatavam seus santos.
e esses grandes papas fazem questão de trazer diversos deles. Temos também no sexto elogio, eh, São Colomba, sacerdote de Iona, na Escócia, um irlandês de nascimento que fundou diversos mosteiros ali, faróis que iluminaram aquela região inteira e a Europa inteira no final, que morreu já bem velhinho em 597. São Ricardo de Andria, bispo dessa cidade, um santo inglês que, se tornou bispo na Itália, conhecido inclusive por ter recebido as relíquias de Santo Erasmo e São Ponciano. O beato Robert Salt, 1537, em Londres, um monge cartucho, né, da cartucha da cidade. A cartucha é como se chama a casa, o mosteiro dos cartuchos, a Chartreuse, né? A, a cartucha de Londres. Então, ele morreu no tempo de Henrique VIII, ainda foi deixado para morrer de fome no cárcere em Newport, em 1537. Aí temos São José de Anchieta, estaria nesse local, se não fosse destaque. O beato José Imbert, eh, ali em Roquefort, na França, um jesuíta que foi o vigário apostólico de Molin, nomeado pelo próprio Papa Pio VI. Morreu num barco-prisão durante a Revolução Francesa em 1794. A beata Ana Maria Taigi, em Roma, morreu em 1837, uma mãe de família que foi maltratada pela violência do esposo e perseverou cuidando dele e educando seus sete filhos, sem deixar de lado, o amparo aos pobres e doentes. Ou seja, é uma mulher que viveu intensamente a sua vocação com as suas dificuldades, com as dificuldades provenientes da própria vocação, e ainda assim ajudou os pobres, os enfermos, cuidou dos seus 7 filhos, ajudou o marido que era violento. Um grande exemplo para o nosso dia de hoje. Por fim, o beato Luiz Bocardo, em 1936, que morreu em Turim, um sacerdote dessa diocese que fundou o Instituto das Filhas de Jesus Rei. Essa é uma edição pós 2004, inclusive um beato mais recente. Me conta aí nos comentários qual santo de hoje, o beato de hoje, te chamou mais atenção, por quê? Qual é a relação que tu fez com ele na tua vida? Eh, Sei lá, tu gosta de Turim, por isso é o beato Luiz Bocardo. Tu, eh, te espelhou na vida da beata Ana Maria Taigi porque tu é mãe, ou porque tu quer ser mãe, porque tu quer educar os filhos. Gosta de São José de Anchieta pela história do Brasil. Temos, são esses insights, às vezes meio bobinhos, que nos relacionam com santos e geram devoções. Então, me conta aí, faz esse exercício aí de entender qual dos santos te chama mais atenção. Comenta pra mim, deixa o teu like, a tua inscrição, e eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.